Por enquanto, acho que não abriu ainda não. Boa noite a todos. Boa noite. Amigos de luz, é com muita gratidão que eu estou aqui, muito carinho mesmo. Gostaria de agradecer pelo convite da casa e eu vim para mostrar um pouco do estudo, né? Passar para vocês o que eu estudei e que a gente possa seguir da melhor maneira sempre. O tema de hoje está no capítulo 24 e são os itens 11 e 12 do Evangelho. Não ponhas a candeia debaixo do alqueire. É uma frase do Evangelho de Mateus que simboliza cobrir a luz. Ou seja, a luz deve ser colocada para que todos possam vê-la e não escondida. Jesus queria que as pessoas entendessem que, uma vez iluminadas pela luz do Evangelho, deveriam levar essa luz a todas as pessoas. Ou seja, quando a gente aprende, quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, a gente precisa compartilhar com o nosso próximo, um ajudando o outro. No item 11, diz assim: estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. E eu trouxe o significado para vocês, para facilitar o entendimento desse item. Discípulos são os alunos de Jesus. Jesus tinha na época muitos discípulos, além dos 12 apóstolos. Os fariseus eram uma classe dominante na época. Eles eram eles abandonaram o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E os publicanos eram os homens incumbidos de cobrar os impostos. Então, Jesus, ele vai até a casa de Mateus e gostava de conviver com as pessoas mais humildes, que precisavam realmente do seu auxílio, de ouvir as suas lições e os seus ensinamentos. Jesus é leveza e simplicidade, e ele não tem preconceito. Ele era constantemente criticado por seus amigos. Ele era constantemente criticado por ser amigo de pecadores. Ele recebia muitas críticas, porque ele via ali a pureza, a forma mais... como que eu vou explicar para vocês? O verdadeiro sentido. Ele via que como todos somos irmãos. Então, ele não escolhia classes, ele não dava preferência para ninguém. Ele pregava, como todos nós somos irmãos, ele pregava isso e fazia questão de estar, sim, com os humildes e os mais necessitados. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, é a pergunta 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta: sim, todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com esse dizeis uma verdade maior e mais
e mais geral do que pensas. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos e estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus a nenhum homem deu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então era isso que Jesus fazia. Todos são iguais, então ele pregava a igualdade, e até hoje, para que a gente siga sem fazer discriminação de nada. Seguindo o tema, Jesus vai até os pecadores, humildes e resignados, pois são eles que precisam da salvação. Podemos classificar os doentes em doentes do corpo físico, da mente e do espírito. Os sãos não precisam de médico. Ele usou essa frase para nos mostrar que o objetivo dele na Terra era socorrer os que estão doentes. Quem não estava no contexto do equilíbrio, o que era e ainda é a grande maioria, são os doentes do espírito. Ou seja, a grande maioria ainda é doente do espírito. E é por isso que Jesus, ele vai até os necessitados, porque são esses que precisam de ajuda, são esses que precisam de socorro. Como não são os doentes que vão até o hospital, então Jesus, ele ia até esse povo para pregar, para ensinar. Já no item 12, ainda nesse capítulo, coloca por favor no... Pode passar. Aí, obrigada. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgavam possuir toda a luz e de nada precisar. Já sabemos que a doença vai além do corpo físico. São as doenças do espírito, pois precisamos do equilíbrio entre o físico e o espiritual. Jesus nos orienta a cuidar do todo, buscando o equilíbrio. A ação do medicamento pode ajudar temporariamente, mas a causa verdadeira procede do coração. Enquanto não modificarmos o interior, o exterior continuará apresentando possibilidades de apresentar sintomas. E precisamos ter humildade para reconhecer que fazemos parte desta maioria, pois se estamos nesse mundo de provas e expiações, é porque temos algo a melhorar para evoluir. Precisamos reconhecer que estamos todos em busca da cura de alguma forma, pois temos mais defeitos que virtudes ainda. Temos a medicina da terra, que nos oferece os medicamentos para o corpo físico, e os ensinamentos de Jesus, que nos dão a base para a saúde espiritual. Para ambos, é preciso colocar em prática. No físico, quando necessitamos de um medicamento, também é preciso se alimentar bem, praticar atividade física, ler bons livros, assistir bons filmes e cuidar da mente. No espiritual, precisamos aprender os ensinamentos de Jesus e praticar, se esforçando para combater diariamente.
O egoísmo, que é uma terrível doença que confunde a mente e passamos a acreditar que tudo deve ser nosso. O orgulho, que é um infeliz comportamento e que nos faz pensar que somos sempre os melhores e que o mundo deve se curvar aos nossos pés. O ódio, que é uma represa de água suja que reside em nossos corações e que pode proporcionar muitas tragédias em nossas vidas. O pessimismo, que turva o nosso ânimo e nos propõe uma vida de cabeça baixa e amedrontada. Esses são só alguns exemplos. São os ensinamentos de Jesus que nós encontramos o caminho que precisamos seguir em direção ao bem e ao progresso. Jesus é o nosso divino médico. Então, Jesus, ele é o nosso médico e ele deixou a receita. Quando a gente vai no médico buscando um remédio, a gente não sai de lá com uma receita e vai até a farmácia para comprar esse medicamento e tomar. Então, Jesus, sendo o nosso médico, ele deixou no Evangelho toda a receita, todo o ensinamento. É preciso estudar, é preciso parar, refletir, buscar auxílio, que a gente consegue. Somos almas enfermas de muitos séculos, carregando os débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridas agora. Muitos ainda pensam que tudo que ocorre é por causa do passado. Nada no presente pode influenciar. Não, temos coisas no passado, sim, mas temos muitas coisas que podemos adquirir atualmente. Então, esse é o cuidado que precisamos ter. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas ditas por Jesus com o propósito de tratar o espírito. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão, pois Jesus usava uma comunicação objetiva e clara. Ele usava palavras bem simples, porque ele precisava e queria que todos, em qualquer idade, em qualquer nível, né, fosse entendido. Então ele usava palavras muito simples, ele usava muitos exemplos para que a palavra dele pudesse tocar no coração das pessoas. Vamos ver algumas receitas que Jesus deixou para a gente. Nas perturbações do egoísmo, fazer aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito, por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Nos quesitos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores, por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim,
nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que reconhecemos endividadas, nos alegramos com a declaração do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos, com fichas espiritualizadas, nos gabinetes de tratamento. Então, cada um, Deus conhece cada um de nós. Então, Ele sabe quem somos, o que pensamos e o que precisamos para melhorar. Mas Ele precisa ver também o nosso esforço. Eu quero melhorar porque Deus dá os ensinamentos. Mas como que está a minha consciência? Nosso Senhor Jesus Cristo não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persistir em fugir do remédio. Então Ele deixou os ensinamentos para cada situação, mas Ele só pode agir se a gente quiser também, a gente tem que querer, né? Depende também da nossa vontade. É muito importante prestar atenção nos nossos pensamentos. Se pensarmos em fatos negativos, geramos energia negativa ao nosso redor. A força do pensamento, ela pode modificar qualquer situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente quer. O medicamento, em muitos casos, é fundamental para que possamos sobreviver ao momento de dificuldade. O problema não está em tomar o medicamento. O problema está em pensarmos que somente isso significa a cura. A mente é a fonte criadora das doenças. Gradativamente, vamos gerando em nossa vida aquilo que desejamos. Considerando o equilíbrio do espírito, adianta tomar medicamento exterior se prosseguimos emocionalmente desequilibrados? Se desejamos a saúde, é necessário nos desfazermos da inveja, da raiva, do rancor e da melancolia, mudando procedimentos e atitudes. Não é só pensar, é mudar, é agir. Tomando os medicamentos divinos que encontramos na receita do Evangelho, que Jesus deixou tudo de uma forma perfeita, né? Nós precisamos tomar cuidado no nosso dia a dia. Foi o que eu falei anteriormente. Nem tudo foi do passado. Precisamos também tomar cuidado com a existência atual, não estragando o nosso próprio caminho. Às vezes, uma palavra, uma atitude pode mudar uma rota. Então, tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. Um exemplo atual, assim, que eu posso trazer para completar aqui o estudo, você sai atrasado para trabalhar, você pega o carro e você quer chegar rápido, e se você não tomar cuidado, você pode causar um estrago tremendo, uma briga no trânsito. Então, assim, são cuidados do dia a dia, com atitudes e com palavras. Você pode acabar com uma amizade, com uma palavra. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia.
servindo sempre e trabalhando no bem. E Jesus nos mostra que é no dia a dia, que é com as nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, grupos de estudo, que nós vamos praticar esses ensinamentos. Porque é muito mais fácil viver isolado, não quero falar com ninguém, vou ficar no meu canto. Não, é no dia a dia, é na convivência que nós vamos exercitar, que nós vamos praticar tudo que Deus colocou para a gente, para o caminho do bem. Guardando lealdade ao ideal superior que nos ilumina o coração e permanecendo convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os nossos passos, aqui ou além, o Senhor nos levantará. Então, diariamente, acreditando na oração da fé viva, acreditando que as coisas vão dar certo, que o dia vai ser bom, tudo começa no nosso pensamento, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Jesus nos entregou suas sábias lições para que tenhamos saúde plena. Vamos aproveitar essa oportunidade hoje, nessa existência. Temos os recursos indispensáveis para colher bons frutos. Os remédios estão disponíveis. Vamos usar com disciplina, buscando-os nas farmácias da terra e no coração de Jesus. Pode mudar, por favor. Esse é o último parágrafo do item 12, que diz assim: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Muitas pessoas pensam que a mediunidade deveria ser dita somente a pessoas criteriosas, de melhor merecimento, que dela faria sempre bom uso. É fácil aceitar que a pessoa boa possua uma bela mediunidade, porque assim nos dá um maior conforto. E muitas vezes nos admiramos quando uma pessoa indigna tem mediunidade, pois achamos que ela a empregará mal. A mediunidade está ligada a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados. A mediunidade é como ouvir falar. Todos podem possuir, né, a mediunidade. Mas é uma faculdade do espírito, tal como a inteligência, mais ou menos desenvolvida. Assim como o homem pode abusar da sua inteligência, das suas capacidades e habilidades, o mesmo pode fazer com a sua mediunidade. Não há nenhuma delas em que o homem, pelo seu livre-arbítrio, não possa abusar. As faculdades foram dadas com liberdade de usá-las, mas será punido aquele que a usar mal. A mediunidade é dada com distinção para que possa ser levada a todos. E Jesus nos explica aqui nesse item que a mediunidade vai para todas sem distinção, porque precisa chegar a todos os níveis. Aos virtuosos, para fortalecerem no bem,
e aos viciosos para os corrigir, para estimulá-los a uma mudança de atitude. É um medicamento para o espírito. Estes últimos não são os que precisam de médico? Os viciosos não são os que devem ser socorridos? Então, os bons espíritos vêm em seu socorro. Se ele, pelo livre-arbítrio, aceitar, será ajudado. Se ele não aceitar ajuda, será deixado para sofrer por sua própria decisão. A espiritualidade... Os espiritualmente enfermos precisam de do médico da espiritualidade. Mas a espiritualidade não impõe o socorro. É seguindo o livre-arbítrio. Precisa pedir ajuda para ser ajudado. A espiritualidade não vai impor isso, né? E isso, a mediunidade depende da qualidade moral. É de suma importância para a mediunidade, porque os bons espíritos apenas assistem aos que se dispõem a viver no esforço do bem. Se você usa a mediunidade para o bem, são os bons espíritos que se aproximam. E se você usa para o mal, maus espíritos, né? O médium que abusa da mediunidade para satisfazer suas necessidades materiais, sua vaidade, seu orgulho, sua ambição, coloca-se sob a guarda de espíritos imperfeitos e maus, sendo responsabilizado pela lei de causa e efeito. Ou seja, a lei de causa e efeito, que é o princípio de que toda ação gera uma consequência proporcional, seja ela boa ou má. Essa lei é educativa e não punitiva. E eu trouxe para vocês o exemplo de dois irmãos. Eles, crianças, né, de aproximadamente 8, 10 anos, e um ficou muito doente. E o outro irmão, vendo a situação, começou a orar pedindo com muita fé pela saúde do irmão. E ele passou a perceber uma melhora e rezou com tanta fé que ele realmente melhorou. E ele se sentiu assim, vaidoso por isso, né? E ele passou a partir daí cobrar pelas orações. Então, ele, a partir desse momento, foi percebendo que não estava tendo mais o efeito que tinha antes, né? Então, ele precisou parar, refletir, ver realmente o que estava acontecendo e não passou a não cobrar mais. Foi quando os bons espíritos voltaram a se aproximar. A qualidade moral valoriza a virtude, o bem, a caridade e a evolução. Jesus, nesses itens, deu exemplos de caridade e nos ensina a praticá-la. Uns utilizam as mãos para levantar os que caem, outros para empurrar e jogar no chão os que estão à sua frente. Uns utilizam os pés para vir à casa espírita, outros os utilizam para ir a locais onde podem drogar e roubar. Uns utilizam os olhos para tentar perceber o que existe de belo na humanidade. Outros as usam focalizando apenas os defeitos de seus semelhantes para depois poder tirar proveito disso. Como estamos usando o nosso livre-arbítrio? Tudo de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa consciência. Como estamos fazendo uso
das nossas palavras, como estamos. Aí a gente precisa parar para refletir na nossa família, no nosso ambiente de trabalho e pensar para seguir fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio. Kardec define o bom espírita em uma frase muito conhecida. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Jesus, dirigindo-se aos excluídos e carentes, na realidade dirigia-se a toda a humanidade, encarnados e desencarnados, prontificando-se a orientar de forma integral para que todos tivessem sempre saúde plena, ou seja, o necessário equilíbrio das duas naturezas, a física e espiritual. Acima de qualquer medicamento, precisamos aprender a orar e a entender, a auxiliar e preparar o nosso coração para as mudanças que ocorrerão. Nos surpreendemos com tantos fatos inesperados, esquecendo que o Pai Maior sabe de tudo o que se passa, julgando que pela grandeza do universo possa passar desapercebido e que ocorre com o que ocorre com o mais simples de seus filhos e duvidar da sua existência. Lembramos que nada levamos nessa existência, a não ser os tesouros que acumulamos no nosso espírito. Estas são as virtudes que podemos conquistar. Os bens transitórios que nos foram emprestados pelo poder divino, teremos que prestar contas. Buscamos desenvolver nossa sabedoria através do estudo e da oração. No Livro dos Espíritos, na questão 919, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E na 919 tem um complemento que Santo Agostinho colocou: fazei o que fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência. Esse é o momento de refletir. Antes de dormir, vamos pensar como é que foi o dia, fazer uma revista. Será que aquela minha atitude foi correta? Será que eu teria que ter feito diferente? E quando achar algo que poderia ter feito diferente, procurar corrigir o mais breve possível. Pedir um perdão, pedir desculpa. Ontem eu não estava bem, mas vou melhorar, você me desculpa. Porque o quanto antes, por quê? Porque o momento é agora, da gente se corrigir, da gente melhorar e progredir. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. É possível transformar-se moralmente seguindo as recomendações de questionar a consciência ao final do dia. É um convite a parar para refletir, a fazer uma reforma íntima. Pois antes de ver o erro do outro, preciso corrigir os meus. E orientar a nos olharmos como se fôssemos outra pessoa. Essa é a maneira melhor e talvez a única de se conhecer a si mesmo. Isso é possível
observando atentamente as nossas reações aos acontecimentos, às situações da vida e às pessoas com as quais nos relacionamos ou convivemos, analisando essas reações com objetividade, deixando o orgulho de lado, vamos nos conhecendo, melhorando nossos hábitos. A reforma íntima nos auxilia muito, pois é um processo de autoconhecimento com o objetivo de identificar os defeitos morais para transformá-los em virtudes. Sempre é tempo. Então, assim, tentando se melhorar dia a dia, fazendo uma reforma íntima, na consciência. Esse é o caminho que a gente precisa seguir em direção ao bem. Vigiando e orando, sempre, nossos pensamentos, palavras e atitudes. E para completar o estudo, já na reta final do estudo, para completar, eu tirei do livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Eu fiquei muito feliz quando achei em 2 capítulos desse livro uma orientação para saúde e bem-estar, e saúde e consciência, porque é preciso ter o equilíbrio, né? O corpo, a mente e o espírito. Então, tem um trechinho aqui desse livro que diz assim: a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Aí o cuidado, só reforçando o cuidado com o pensamento, né? A força, o poder que tem o nosso pensamento. Há determinadas provações que são inevitáveis, por procederem de desmandos de outras existências. Porém, entretanto, através da construção mental e humana edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles que são danosos. Ou seja, de acordo com o nosso melhoramento nessa existência, podem ter situações que são até, a gente pode ser até liberado, de acordo com a nossa evolução no presente, na existência presente, podemos ser liberados de até algumas situações, né? Não te atenhas ao atavismo infeliz, revivendo-os, comentando-os, restaurando-os nos campos mentais e verbais. Eles não te abandonarão enquanto não o deixasses. O que passou, se ficar remoendo aquilo vai ficar pertencendo a você. Então você está alimentando aquele pensamento. Então, e tudo que a gente alimenta tem força. Então, o que a gente quer alimentar? O que a gente quer que seja mais forte? É a doença ou é a saúde? Né? Então, vamos ver para onde que vigiar o nosso pensamento. Afirma a sabedoria popular com propriedade: pedra que rola não cria limo, sugerindo alteração da rota, movimentando realizações. Se aquele caminho não está bom, se eu não estou sendo feliz, se aquilo não está me fazendo bem, vamos buscar outro caminho, outra direção, pedir ajuda, conversar com alguém. Planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro e propõe-te a trabalhar
sem desfalecimento, sem autocomensuração, sem amargura. Não basta pedirdes a Deus ajuda, porém deves fazer a tua parte, sem o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, depende de ti. Tem uma outra passagem que eu achei muito interessante e que está nesse livro também, e que um sábio estava caminhando com um discípulo e ele viu um senhor com um carro atolado. E esse senhor orava muito, pedindo a Deus ajuda para de alguma forma ele conseguir sair dali. E o discípulo seguiu, por orientação do sábio. Mais à frente, tinha um outro senhor com um carro nas mesmas condições, carro atolado. Ele esbravejava, ele reclamava, mas ele agia, ele tentava tirar o carro da lama, né? Aí os seguidores, os discípulos, ficaram assim, na dúvida com o sábio, e foram questionar: por que o primeiro a gente viu na situação e não ajudou, a gente seguiu, e o segundo, sim, a gente parou e ajudou aquele senhor? Sem perturbar-se, o nobre professor elucidou: o que ora aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Então, não é só orar, é orar e agir. Orar, procurar um caminho, uma solução, uma orientação, porque Deus ajuda. A resposta vem, a solução chega e as coisas começam a fluir. Já nesse segundo e último capítulo, que eu achei interessante para trazer para vocês, sobre a saúde e a consciência, tem um trecho que diz assim: a fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é indispensável a conscientização de si mesmo, na sua maneira de ser. Normalmente, por hábito vicioso, prefere e aceita os estados negativos e alternados de comportamento com os quais a consciência anseia. Sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. Não medir esforços para a aquisição da saúde mediante a consciência do dever para consigo mesmo. É o desafio a enfrentar e vencer através dos pequenos sacrifícios, perseverança e do trabalho. E fechando esse capítulo, ele tem a questão 912. Qual é o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Pratica a abnegação. É a atitude de renunciar aos próprios desejos e interesses em favor de algo maior. Jesus nos faz o convite todos os dias. Preparando esse estudo, eu pesquisei no Evangelho, no livro da Esperança,
E nesse livro que eu trouxe para vocês verem, de Joana de Ângeles. E eu gostaria de finalizar com uma mensagem de Joana. Não, só voltar. O auxílio divino invade-me durante os dias da minha vida e encoraja-me. O auxílio divino invade-me durante os dias da minha vida e encoraja-me. Empenho-me em abandonar a acomodação e o desânimo, revigorando-me na prece e trabalhando pela conquista dos recursos superiores. As sombras que me envolvem permanecem porque as sustento com o pensamento. Serei o sol do esforço pessoal e banhado pela luz divina, pela divina luz, me restaurar-me-ei sendo feliz. Joana de Ângeles. Gostaria de agradecer. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu trouxe para vocês, que faça sentido no coração de alguma forma, que possa ser uma luz, que possa ser um caminho, que uma coisa é certa, nós não estamos sozinhos. Temos Deus, temos amigos espirituais, temos família, temos amigos e temos até desconhecidos que às vezes que nos dá um sorriso e melhora o nosso dia. Então, assim, é com muita gratidão a Deus e aos amigos que eu preparei esse estudo e espero de alguma forma poder colaborar. E essa casa que me acolheu, que me fez o convite, gratidão. Luz e esperança. Duas palavras que acalmam e nos traz paz. Gratidão à casa pela oportunidade. Muita luz e esperança para todos nós. Muita paz.